paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, irmãs. Quero convidar você hoje para ler uma porção das Escrituras, fazermos uma pequena meditação, reflexão em Mateus capítulo 21 e uma pequena porção do capítulo 22. No capítulo 21, no versículo 33, nós temos a parábola dos lavradores maus. E no capítulo 21, versículo 1, nós temos a parábola das bodas. Vamos começar com a parábola dos lavradores maus, no capítulo 21 de Mateus, no versículo 33, que diz assim: Ouvi ainda outra parábola, e isso é Jesus falando aos sacerdotes, aos fariseus, aos príncipes dos sacerdotes. E o Senhor Jesus diz: Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circuncidou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois, enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: Terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Esse é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e ali o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará com aqueles lavradores? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. E disse-lhes Jesus: Nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo? Pelo Senhor foi feito isso e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles e pretenderam prendê-lo, mas recearam o povo porquanto tinham por profeta. Agora, a parábola das bodas. Capítulo 22, a partir do versículo 1. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados, já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Amém? Queridos, eu quero falar hoje para vocês sobre a vaga ideia que esse texto nos dá sobre o que vai acontecer com aqueles que rejeitam ao Senhor Jesus. Nessas parábolas, nesses textos, nós sabemos que ele estava falando com os fariseus, com os sacerdotes, com os príncipes dos sacerdotes. Eles realmente mataram ao Senhor Jesus. Tanto é que no fim da parábola dos lavradores maus, no versículo 46, nos diz que depois de Jesus contar essa parábola,
A Bíblia revela o que tinha no coração, o que havia no coração daqueles sacerdotes, daqueles príncipes, daqueles fariseus, e diz: e pretendendo prendê-lo, recearam o povo porquanto o tinham por profeta. E realmente eles perseguiram Jesus, o filho do rei. Eles perseguiam a Jesus e eles terminaram por matá-lo, como nós já sabemos. Eles rejeitaram a Jesus e por isso se tornaram culpados pela morte e pelo sangue derramado do Filho de Deus. Essas parábolas que o Senhor estava contando para eles era algo que já revelava o que havia no coração deles, e o Senhor Jesus já ali mesmo proferiu o castigo e a condenação daquele povo que não só rejeitou o Filho de Deus, mas também estava tramando a sua morte. Então os fariseus, os sacerdotes, os príncipes dos sacerdotes, dos judeus, eles rejeitaram a Cristo, rejeitaram o Filho do Rei, e por isso eles se tornaram culpados pela morte e pelo sangue derramado do Filho de Deus. Ali mesmo o Senhor Jesus desnudou as intenções dos seus corações, e ali mesmo o Senhor Jesus deu a sentença. Ele já falou como juiz. Nós costumamos pregar que o Senhor Jesus agora é amor, é misericórdia, é o advogado. E só na sua segunda vinda ele virá para julgar o mundo e condenar. Mas nesse episódio, irmãos, dessas parábolas, falando ali diretamente com os sacerdotes, com os príncipes dos judeus, o Senhor Jesus, ele falou sobre o pecado deles, a culpa deles, e ele proferiu a sentença. Ele já atuou como juiz. Mais uma vez eu digo, porque eles rejeitaram ao Filho do Rei, e por isso eles se tornaram culpados pela morte e pelo sangue derramado do Filho de Deus. Em Hebreus, irmãos, no capítulo 9, versículo 20, diz: Jesus disse: esse é o sangue do testamento da nova aliança. O Senhor Jesus está chamando a atenção para o sangue que ele derramou ali na cruz. Este é o sangue do testamento da nova aliança. Em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 29, diz: de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do Novo Testamento e fizer agravo ao Espírito da graça. Quem rejeita Jesus, irmãos, é homicida. O sangue de Cristo é precioso. Quem o recusa, profana o seu sangue e faz agravo, afronta, desprezo ao Espírito da graça. Quem rejeita Jesus se torna culpado pela morte de Cristo. Aos olhos de Deus, tal pessoa é homicida, é assassino, é assassina, pois profana o sangue de Cristo e faz agravo, afronta ao Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus. Faz agravo ao Espírito da graça, ao Espírito Santo. Meu Deus, como isso é sério. Por isso, quem rejeita a Jesus, irmãos, só por isso, nada mais, vai ao inferno, vai à perdição, vai à condenação eterna, porque se torna homicida, culpado do homicídio não de qualquer homem, mas do homicídio do Filho de Deus, o Filho do Rei. Em Apocalipse 22:15, deixa bem claro que os homicidas não herdarão o reino dos céus. Então tem pessoas que nunca tiraram a vida de outro ser humano, mas dizem: eu não sou culpado de nada, mas rejeitam a Jesus e nem percebem, nem sabem, não tomam conhecimento porque não conhecem a palavra, e a palavra diz que o meu povo perece, se perde porque não conhece, não tem entendimento da palavra de Deus. Não tem entendimento, mas a palavra de Deus, se lessem, eles entenderiam que rejeitando a Cristo, eles se fizeram homicidas, se fazem homicidas, assassinos. E quem são os homicidas de Mateus 22:7? Da parábola da vinha? Os judeus, os sacerdotes,
os príncipes dos judeus, os fariseus. E Jesus, irmãos, disse que o rei incendiou a cidade daqueles homicidas, como nós acabamos de ler aqui, no capítulo 22, no versículo 7. Vamos ler novamente. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então, quem era o rei? Deus. Qual era a cidade? Jerusalém. E, irmãos, a cidade de Jerusalém não queimou totalmente a cidade, mas o templo, que era o símbolo e o centro do poder religioso e político dos judeus, sim, esse queimou totalmente até o chão. Nós temos prova disso. No ano 70 depois de Cristo, o general romano Tito tomou Jerusalém, incendiou o templo, sim, aquele que foi primeiro construído por Salomão em 920 a.C., reconstruído por Herodes depois em 19 a.C., queimou, irmãos, ardeu. O ouro do templo, o ouro que estava dentro do templo, derreteu. Ali muitos sacerdotes morreram queimados, lá dentro do templo. Mais de 1 milhão de judeus morreram. Outros foram vendidos como escravos e suas terras foram divididas entre os soldados romanos. Tá? Era disso que Jesus estava falando e essa sentença se cumpriu rápido. Foi uma tragédia, uma carnificina. E o fogo do templo, irmãos, essas chamas que queimaram o templo, nos falam do fogo para onde vão aqueles que rejeitam a Jesus e o seu sacrifício vicário. Aqueles que profanam o seu sangue, o sangue da nova aliança, agravando o espírito da graça e se fazendo a si mesmos homicidas, assassinos, culpados da morte do filho do rei. Muitas pessoas, é comum nós ouvirmos as pessoas dizendo: eu não pedi a Jesus para morrer por mim. Ele não morreu por mim. Simplesmente porque eu rejeito isso, eu não quero saber disso, eu não pedi a ninguém para morrer por mim na cruz. Bom, mesmo que você não tenha pedido, ele veio. Porque só a ele, imaculado, puro, santo, só o Senhor Jesus. Nenhum ser humano poderia ter carregado as nossas culpas, porque a humanidade está maculada pelo pecado e passando o pecado de Adão e Eva de geração em geração em geração. Então tinha que vir o santo do céu, né, se fazer carne e morrer por nós, e ele veio e derramou o seu sangue por nós, e nós temos que dar uma resposta a isso. O sacrifício de Jesus exige de nós uma resposta. Se nós vamos aceitar Jesus ou se nós não vamos. Nós temos que responder a essa ação com uma reação. Aceitação ou rejeição. E se rejeitarmos, seremos homicidas, culpados por profanar o sangue da nova aliança, culpados pelo assassinato do filho do rei juntamente com os fariseus, com os príncipes dos sacerdotes. E ai daquele, irmãos, ai daquele, não é à toa que aqui em Hebreus, quando o Senhor Jesus fala de quanto maior castigo, cuidai vós, cuidado, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do Novo Testamento e fizer agravo ao Espírito da graça. Rejeitar Jesus é fazer agravo ao Espírito da graça. É se tornar homicida, é se tornar assassino, é se tornar culpado, é se tornar réu do fogo do inferno. Cuidado! Com Deus, irmãos, não se brinca. Com Deus não se brinca. É essa a palavra, a reflexão que eu quero deixar para vocês hoje. Que Deus abençoe. Cuidai vós, cuidai vós, cuidai vós.